Olá, tudo bem? Vamos começar aqui mais um estudo espírita. Estamos estudando os casos narrados no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação. Estamos analisando os casos de expiação terrestre, que são os últimos casos do livro Céu e Inferno. Se você não viu ainda os casos anteriores, eu vou deixar aqui o link para você poder acessar, tá bom? Eu quero advertir as pessoas que estão, quem estiver assistindo esse vídeo em particular, que esse caso é um caso bem delicado e é um caso que pode trazer assim uma certa emoção para quem está assistindo. Então, eu queria deixar essa advertência porque eu mesmo fiquei um pouco chocado com o caso. É o caso do espírito B, Antônio B, que é uma expiação bastante dura que ele teve. Antes de começar propriamente a leitura do caso, vamos pedir a Deus que o abençoe onde quer que ele esteja agora. E a você, a mim, a todas as pessoas, a sua casa, a sua família, a todos nós, que todos nós sejamos abençoados nessa hora que vamos estudar esse caso, tá bom? Eu vou começar aqui compartilhando então a tela, botando o caso dele aqui para a gente ler conjuntamente o caso. No caso dele, ele foi enterrado vivo. Bom, vamos ver aqui o que aconteceu para que ele fosse enterrado vivo, e essa foi a expiação dele. Antônio B, vamos ler aqui juntos, ó. Antônio B, escritor estimadíssimo, de estimadíssimo merecimento, que exercera com distinção e integridade muitos cargos públicos na Lombardia, pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Então, ele não era. Então, nesse caso, a expiação não era nada em relação à humildade, né? Ver como numa condição de humilde, de pobreza, ou de deficiência, ou né, numa condição que levasse à mendicância, como a gente viu nos outros relatos. Nesse caso, ele era uma pessoa, era um escritor, uma pessoa, né, que teve ali um reconhecimento social e tal. Muito bem, vamos ver o que mais que aconteceu com ele. Então, ele teve um ataque apoplético e morreu. Como algumas vezes sucede em tais casos, a morte foi considerada real, concorrendo ainda mais para o engano os vestígios da decomposição assinalados no corpo. Então, não tinha muito como ter dúvida de que ele tinha morrido em 1850, né? As condições de verificação da morte não eram como são hoje, e o mais impressionante é que ele tinha aqui os vestígios da decomposição já assinalados no corpo. Então, não tinha muito como duvidar de que ele tinha morrido de fato. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação a pedido da família. Tratava-se de um medalhão, por acaso esquecido no caixão. Qual foi, porém, o espanto dos assistentes quando, ao abrir o caixão, né, notaram que o corpo havia mudado de posição, voltando-se de bruços, e, coisa horrível, que uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou então patente que o infeliz Antônio B fora enterrado vivo e que deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Esse é um caso realmente muito duro, difícil de crer, e há ainda alguma questão em relação a isso, porque eu já ouvi, agora não tenho nenhuma fonte segura para dizer isso, mas de que se alguém fosse enterrado vivo, na iminência né, disso acontecer, a capacidade respiratória ali dentro seria tão pequena que a pessoa sucumbiria muito rapidamente.
e o quanto seria difícil ela mudar de posição e ainda comer a própria mão. Mas, de todo modo, aqui está o relato, vamos seguir em frente. Evocado na Sociedade de Paris, em agosto de 1861, a pedido de parênteses, quer dizer, 11 anos depois do seu falecimento, deu as seguintes explicações. Então, ele é evocado e aí ele responde: que queres? Vamos continuar aqui. A pedido de um parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder-nos. Sim, desejo fazê-lo. Lembrai-vos dos incidentes da sua morte? Ah, certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Então isso já mostra que para ele realmente não foi uma coisa fácil, e recordar, mesmo 11 anos depois, também não deve não deve ter sido fácil, né? Efetivamente foi-se enterrado por descuido? Aí agora vem a explicação que ele vai dar. Assim deveria ser, visto revestir-se a morte aparente de todos os caracteres de modo real. Eu estava quase exângue. Vamos ver aqui o que é essa... privado de circulação de sangue, ó, descoloração da pele pela privação do sangue. Quer dizer, ele já estava quase privado da circulação de sangue. Então, dava mesmo uma impressão muito clara de morte. Mas ele diz que deveria ser assim, que isso não foi um descuido, não foi um acaso, né? Não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me achava predestinado desde que nasci. Então, a grande questão é que ele nasceu para morrer assim. Essa foi a grande questão da vida dele. O que ele fez como escritor deve ter tido alguma importância, ele deve ter usado ali bem a sua inteligência, mas tudo que ele viveu era só para ele chegar e morrer e acontecer isso que aconteceu com ele, de ser enterrado vivo, porque isso já estava predestinado, né? Aí, continuando aqui. Incomodam-vos essas perguntas? Será mister lhe demos fim? Não, podeis continuar. Aí vamos para 6. Por que deixaste a reputação de um homem de bem esperando... Por que deixastes a reputação de um homem de bem? Esperamos fosse feliz. Então, quer dizer, ele está dizendo, né? Mas você era uma pessoa boa, né? A gente esperava que você estivesse feliz, e, enfim, né? O que aconteceu para ter acontecer isso, de ser enterrado vivo e ter que acontecer isso, né? Ele vai explicar. Eu vos agradeço, pois sei que é vez de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder, e se não puder fazê-lo, falo-á um dos vossos guias por mim. Quer dizer, o guia estava inteirado da situação, sabia de tudo, podia responder por ele, né? Podeis descrever-nos as vossas sensações naquele momento? Nossa, mas a pessoa também vai ali no ponto mais delicado da questão, né? Que dolorosa provação, sentir-me enterrado entre 4 tábuas, tolhido, absolutamente tolhido, gritar impossível. A voz, por falta de ar, não tinha eco. Ah, que tortura do infeliz, que em vão se esforça para respirar num ambiente limitado. Eu, qual era condenado à boca de um forno, abstração feita do calor. A ninguém desejo um fim rematado por semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um tal fim. Ó cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevi o futuro. Então perguntam para ele: disseste cruel punição de uma feroz existência. Como pode conciliar essa afirmativa com a vossa reputação ilibada? Então ele passou pela existência com uma reputação ilibada, né? Por que então aconteceu isso com ele? Era a pergunta que não quer calar, né? E aí ele vai explicar: que vale uma existência diante da eternidade? Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação.
mas eu aceitaria um tal epílogo previamente. Eu aceitara um tal epílogo previamente, isso é, antes de encarnar. Por que interrogar-me sobre esse passado doloroso que só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos? Mas visto que é assim preciso, dir-vos-ei que numa existência anterior eu enterrara viva uma mulher, a minha mulher, plena de vida e presa numa adega. A pena de talião devia ser-me aplicada, olho por olho, dente por dente. Então está aqui a explicação, né, do que aconteceu com ele. Ele, numa outra existência, enterrou a mulher viva numa adega e ele sentiu que ele precisava, entre aspas, viver aquilo que ele fez que ela passasse, né? De se sentir enterrado vivo. E ele escolheu que nessa existência isso acontecesse com ele. Então, vamos parar aqui um pouquinho e vamos... eu sempre me confundo aqui. E vamos olhar aqui no Livro dos Espíritos as questões sobre a escolha das provas, para a gente tirar um pouco mais de elementos desse relato. Na questão 258, a gente encontra a seguinte passagem. No estado errante, antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Então, a gente está falando aqui da escolha da prova do espírito para uma encarnação futura. O estado errante é o estado que o espírito passa entre uma encarnação e outra. E nesse intervalo, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer? Qual é a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de prova que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que nós escolhemos no mundo espiritual é o gênero de prova. E depois, aqui na sequência, a gente vai ver um pouco mais ele explicar o que significa essa ideia do gênero de prova. Então, 258a. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações como castigo? Resposta. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Essa parte aqui é uma parte preciosa que a gente deve pensar muito sobre ela. Vou até marcar aqui de amarelo. Deus nos dá a liberdade de escolher e deixa a nossa responsabilidade, os nossos atos e suas consequências. Nada entrava o futuro. O caminho do bem, como do mal, estão abertos. Então, não há um caminho necessariamente feliz ou infeliz para nós. A vida está aberta para a gente. A gente é capaz de fazer e construir o nosso futuro com as nossas ações. Bom, então, se vier a sucumbir à prova que ele próprio escolheu, né, no mundo espiritual, o gênero de prova, resta-lhe o consolo de que não tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que mal foi feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra de Deus do que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Quando esse perigo não é uma criação, não é um resultado das nossas ações, né? Claro. Tiveste, porém, o desejo de vos expor a ele, porque nele vieste um meio de progredirdes. Deus o permitiu. Aqui ainda não fica muito claro, né, a questão do gênero de prova, que vai ficar mais claro aqui na questão 259. Vamos ver. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Será que tudo foi escolhido, né, e previsto antes da encarnação? Todas não é bem o termo.
porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Então, tudo não. Tem coisas que acontecem que não estão previstas. Portanto, aquela história de que nada acontece por acaso é mais ou menos. Escolheste apenas o gênero de provação. Escolheste apenas o gênero de provação. Os detalhes são consequências da posição que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. Então existem muitas coisas que são pequenas, que às vezes nós fazemos, hábitos que nós vamos criando, viciações que nós vamos criando, que não estavam previstas e que nós vamos criando nessa existência decisões equivocadas que nós tomamos e que vão gerando ali, formando uma bola de neve que às vezes, e que na maior parte das vezes, já repercute em nós nessa própria encarnação. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais atos viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe que gênero de lutas terá que suportar. Então é mais ou menos isso. Como, por exemplo, a gente viu ali espíritos, já nos outros capítulos que a gente viu, por exemplo, o último, né? Daquele espírito que veio para testar a humildade e servir ao seu Senhor, né? Aquele que o havia ajudado na outra encarnação. Pode ser que ele não se conformasse com isso, né? Ou, estando nessa condição, muitas circunstâncias, muitas coisas aconteceram que colocavam em prova diversas facetas da questão da humildade que ele sabia que ele estaria ali implicado. Mas o que exatamente iria acontecer, ele não sabia. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Agora, só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Nesse caso que a gente está analisando, toda a existência dele como um escritor, né, a sua reputação ilibada, foi decorrente daquilo que ele fez, que ele lutou para ser uma pessoa boa e tal. Podia ter sido mais ou menos ali, né, ter conseguido ser um melhor escritor, um escritor nem tão bom assim. Enfim, mas o que era central na vida dele era passar por essa experiência de reviver aquilo que ele tinha feito outras pessoas viverem no passado. Então, esse acontecimento, né, que aí é um grande acontecimento que influencia no destino, esse acontecimento estava previsto. Não tinha o que ele fizesse, né, que iria tirar, a não ser que ele não tivesse escolhido, né? Escolhi, mas não quero resolver isso agora, deixa para depois. Então, deixa para depois. Se houvesse a aquiescência dos amigos espirituais sobre isso, então isso não ia acontecer. Então ele sabia que isso ia acontecer, né? Esse é o tipo de acontecimento que estava previsto e que, portanto, né, estava já determinado. Se escolhestes um caminho acidentado, sabe que terás que tomar muitas precauções, porque grande a probabilidade de cairdes. Ignora, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, como se diz vulgarmente. Então, às vezes, você pode passar na rua, cai uma telha na sua cabeça, você vai para o hospital, toma ali uns pontos, fica um dia em casa. Isso não afeta de forma substantiva o seu destino. Isso traz ali um embaraço, vamos dizer, né? Mas passou aquilo, uma semana depois já se esqueceu, a vida já voltou ao normal e você está ali na luta, né? Agora, se era uma coisa central que, por exemplo, depois que
caiu a telha na cabeça, quem te socorreu foi a pessoa da sua vida, e aquela circunstância gerou um não sei o que foi fundamental na sua existência, aí é outra conversa, certo? Vamos então voltar aqui. Eu recomendo que depois, quem tiver interesse, continue lendo as perguntas sobre a escolha das provas, que é um tema interessantíssimo. Vamos ver aqui onde é que nós paramos. Aqui no 9. Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus vos perdoe o passado em atenção ao mérito da vossa última encarnação. E aí ele responde: voltarei mais tarde, mas não obstante, o espírito Erasto completará essa minha comunicação. Então agora vem a instrução do guia do médium. Por essa comunicação, podeis inferir a correlatividade e dependência imediata das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores humanas são sempre consequências de uma vida anterior culposa ou mal aproveitada. Então, olha só, nem sempre é uma questão de ser apenas culposa, pode ser mal aproveitada também. E nesse mau aproveitamento, a gente também pode ter uma pena expiatória, uma experiência expiatória em que a gente vá a necessidade de rever ali aquilo que ficou mal feito, né? Devo, todavia, dizer-vos que desfechos como esse de Antônio B são raros. Então, isso aqui nos dá um alívio no coração. Visto como, se de tal modo terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado ele próprio com o fito de abreviar a sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Então, ele pediu uma prova extremamente dura para que ele desse um salto espiritual, né? E parece que, por assim, a dureza dessa prova ainda está repercutindo nele, mesmo 11 anos depois. Se ele tivesse conseguido passar tranquilamente pela prova, né, com mais tranquilidade, ele não falaria dessa experiência de forma ainda tão emocionada, né, tão forte, né? Ele teria falado, resolvi, pronto, vou para frente, mas ele ainda estava ali meio na repercussão daquilo mesmo 11 anos depois. Efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral inerente à expiação do hediondo crime, ser-lhe-á perdoado este, e ele se alçará ao mundo melhor, onde o espera a vítima que há muito lhe perdoou. Olha só que legal, né? Olha só que legal isso. A pessoa que foi vítima dele, né, o perdoou, e esse perdão fez com que ela, e ele ficou para trás. Mas ela devia amá-lo. E espera por ele no mundo melhor. Que bacana, né? Aproveitar esse exemplo cruel, queridos espíritos, a fim de suportares com paciência os sofrimentos morais e físicos de todas as pequenas misérias da terra. Então é isso. Aquilo que a gente passa aqui são pequenas misérias e que a gente deve suportar com tranquilidade e paciência. Que proveito pode a humanidade oferir de semelhantes punições? A humanidade, né? Vamos ver. As penas não existem para desenvolver a humanidade, porém para a punição dos que erram. Então, as maneiras de desenvolvimento da humanidade, aqui a gente poderia colocar que tem uma questãozinha, porque a humanidade não se desenvolve pelo desenvolvimento dos homens, mas aqui ele está dizendo, olha, a questão não é a humanidade, a questão é a gente esse espírito precisava resolver esse probleminha do passado, né?
E aí ele vem aqui e resolveu. É para isso que esse é para isso que serve esse tipo de correção, vamos dizer assim. De fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Nesse caso, a punição foi apropriada à falta. Por que há loucos idiotas paralíticos? Porque as punições, entre aspas, são apropriadas às faltas. É isso que ele está dizendo. Por que morrem esses queimados enquanto que aqueles padecem as torturas de longa agonia entre a vida e a morte? Tudo decorrente, né, dos erros do passado, que é ajustado para cada um. Crede-me, respeitai a soberana vontade, não procureis sondar a razão dos decretos da providência. Deus é justo e só faz o bem. Erasto. Muito bem, aqui há ainda uma explicação de Kardec. Vamos ler essa explicação antes de terminarmos esse estudo. Esse fato não encerra um ensinamento terrível? A justiça de Deus, às vezes tardia, nem por isso deixa de atingir o culpado, prosseguindo em seu aviso. É altamente moralizador o saber-se que, se os grandes culpados acabam pacificamente na abundância de bens terrenos, nem por isso deixará de soar cedo ou tarde para eles a hora da expiação. Então ele está falando aqui muito claramente sobre aquelas pessoas que passam uma vida de esbanjando, uma vida, né? E que a gente fala, puxa, mas Deus permite que isso aconteça e nada vai acontecer com essa criatura? Nada pode ser que nada aconteça nessa existência, mas em algum outro momento da sua jornada evolutiva como espírito, ele vai rever o seu passado. E a gente já teve aqui exemplos, né, de expiação terrestre, dos casos que a gente está estudando, do espírito que exatamente teve uma existência assim, era muito rico e tal, depois sofreu longamente no mundo espiritual, depois nasceu na mendicância, né, na mendicância. Penas tais são compreensíveis não só por estarem mais ou menos ao alcance de nossas vistas, como por serem lógicas. Cremos, porque a razão admite. Uma existência honrosa não exclui, portanto, a provação da vida, que são escolhidas e aceitas como complementação da expiação. O restante pagamento de uma dívida saldada antes de receber o preço do progresso realizado. Considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo em classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbarie que hoje repugnam. Quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagado fraco pelos poderosos sem escrúpulo. Então compreendemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas e tampouco nos admiremos do número considerável de pessoas que sucumbem vítimas por acidentes isolados e por catástrofes coletivas. Então está aqui explicando, né, se a gente olhar para o nosso passado, quanto de barbárie nós tivemos, isso explica o tanto de sofrimento que a gente encontra nesse mundo ainda, né? O despotismo, o fanatismo, a ignorância, os prejuízos da Idade Média, dos séculos que se seguiram, levaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Uma dívida enorme que ainda não está saldada, né? Quanto tempo deveremos ainda viver, né? A humanidade ainda como se fosse um ruminar dessas dores, né? Muitas desgraças nos parecem merecidas, somente porque vemos o presente. E é exatamente essa lógica das expiações terrestres, é entender que os sofrimentos que nos acontecem agora, ainda que não tenham uma explicação nessa vida, tem uma explicação nas vidas anteriores. Muito bem. Embora esse caso seja um caso difícil, né, para nós de analisar, há ali elementos muito bacanas de considerar, principalmente
a posição, como comentamos, da mulher que foi enterrada viva, né? De tê-lo perdoado e já estar numa posição superior a ele. É sempre importante a gente pensar isso, né? Que é melhor a gente ser ofendido do que ofensor e é sempre melhor a gente perdoar do que ser perdoado. Vamos guardar esses ensinamentos, vamos pedir para Deus que nos abençoe. Se você não viu os outros estudos, eu vou deixar aqui na a playlist e te aguardo no próximo estudo, tá bom? Um abraço e até.